Boa noite! Chegou nossa segunda, mais uma segunda do projeto Descoberta do Diagnóstico, gente. Boa noite a todos que já estão entrando. Vamos com mais uma live, com mais uma família, mais uma história para poder aqui compartilhar, poder contribuir na vida das pessoas, né? Que delícia, que maravilha de projeto. E é cada semana encantador, né? Fortalecedor, porque cada semana histórias diferentes. E aí a gente vai se fortalecendo, porque muitas vezes o diagnóstico não é o mesmo nosso, mas a gente vai conhecendo outras histórias. E isso fortalece a nossa história, né? Eu acredito muito nisso. Então hoje com a gente aqui vai estar a Ina, a mãe do Gabriel, que nasceu com má formação, né? Vamos já chamar ela aqui. Boa noite a todos, gente. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Boa noite, meu amor. Tá me ouvindo bem? Eu tô com fone diferente aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Diga aí se tá ouvindo. Vamos já chamar aqui. Uai, cadê? Ina. Boa Não noite, foi? boa noite. Boa noite, querida. Que bom que chegou nosso dia, hein? Uai, ficou preto aqui você. O que foi que houve? Não é o quê? Tá ruim sua internet. Eu não tô te vendo direito. Você tá me ouvindo bem, Ina? Tô ouvindo. Tá ótimo o som. Ah, porque pra gente sua internet não tá tremida. Mas enfim, bora ver se melhora. Boa noite, querida. A gente esperou tanto por esse dia, né, de hoje. E graças a Deus chegou. Melhorou Dia 8 agora? de fevereiro, né? Tá tremido ainda. Gente, vocês estão vendo bem? Boa noite, Dea. Boa noite, Manu. Vocês estão vendo bem, Ina? Eu tô vendo ela tremida, como se a internet dela tivesse fraca. Mas enfim, vamos ver aí se no decorrer vai melhorando. É. Ina, a gente teve tanta expectativa por esse encontro nosso, né? Que maravilha que ele chegou. Demora tanto Não é o e, muito, quê? e muitas vezes é tão rápido aqui quando a gente começa a conversar. Mas enfim, né? Que maravilha. Mais uma semana aqui do projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Onde cada semana são novas histórias, novos diagnósticos. E o projeto Descoberta do Diagnóstico surgiu justamente com essa intenção, da gente poder estar aqui contando a nossa história e a gente poder contribuir na vida de outras pessoas. Porque realmente eu acredito muito, e eu tenho certeza que todo mundo aqui acredita muito nisso, que quando a gente ouve uma outra história, a gente, a gente fortalece a nossa história, independente do diagnóstico que seja. Né? E a gente se conheceu, né, através de um projeto que a gente, no decorrer, a gente vai estar falando um pouquinho. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas aí, saber quem é a Ina, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho do Gabriel, como é que foi essa programação do Gabi. Conta um pouquinho para a gente. Pode falar, pode se apresentar. Tá me ouvindo bem, Ina? Deixa eu ver se melhora a internet aqui. A internet está ruim, mas você está me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te vendo também. Ah, mas aí você pode ir falando, porque as pessoas estão te Aí. ouvindo. Não tá te vendo direito. Você tá no Wi-Fi ou é dados móveis do celular? É no Wi-Fi. Então vá para perto Melhorou agora? do. Agora tá É, melhorou melhor. agora?
Melhorou. Boa noite, gente. Boa noite, Lu, né? Boa noite, meu Para quem amor. não conhece, eu sou Ina. É um grande prazer estar participando dessa live, né? Com esse assunto muito importante que é a descoberta do diagnóstico, que é um assunto que Sim, muitas das vezes não é lembrado, na maioria das vezes não é lembrado. A gente só pensa sim, no depois, mas a gente não vê a história de até chegar àquela trajetória. E isso é muito sim. importante, né? Nós, como pais, e para outras famílias também, você contar isso, porque você fortalece as outras pessoas. Porque às vezes você acha que Verdade. é só a gente que está vivendo isso, não é. Tem muita gente aí que vive isso. Tem muita gente muitas mães que são atípicas, não é só eu, não é você, Lu, tem Sim, muitas mães nessa trajetória que tem crianças com tem sim. várias, o filho é deficiente. Sim, o filho é deficiente, mas ninguém quer saber o que ele tem, qual é o processo. A gente acha que Aham, se enquadra naquele pacote ali de deficiência, né? Eu sou a mãe do Gabriel. Gabriel hoje ele tem 5 anos. É sim, uma criança que, como o Lu já havia falado, tem uma má formação. E por essa má formação, ele adquiriu várias outras coisas, né? sim. Ele adquiriu a paralisia, a síndrome de West, síndrome de Dandy-Walker, hidrocefalia, lisocefalia. São várias Como é que patologias, não é foi? uma só, né? São várias, né? Mas assim, como é que foi assim? Foi durante a gravidez que você descobriu todos esses diagnósticos? Como é que foi esse percurso assim? Ou foi quando nasceu? Ou na gravidez? Você já teve alguma suspeita de algum diagnóstico desse? Como é que foi esse processo? Eu engravidei do Gabriel, até então tudo bem, tudo certo. Uma criança que vinha evoluindo bem, quadro gestacional, tudo bem, tudo ótimo, peso adequado, tamanho, medida do crânio, né, encefálico, tudo Sim, normal. E aí, quando eu cheguei na. Tava esperando, queria ter normal, porque eu já tenho uma menina de 11 anos, mas eu queria sim. ter normal, saber como que era essa experiência, passar por isso. E estava aguardando. Quando chegou com 39 semanas, eu fui para uma consulta. A médica achou um pouco estranho, porque minha barriga estava um pouco. Ela achou que cresceu rápido demais. E eu só estava inchada da cintura para baixo. Meu rosto e Sim. os braços não estavam. Aí ela pediu para eu fazer uma ultrassom. Eu fui, fiz essa ultrassom, tudo certinho. Aí quando chegou lá, tinha feito uma já. Aí ela pediu para fazer outra. Quando eu fiz a outra, chegou lá, o médico me informou que era para eu procurar o obstetra, porque eu estava com o meu líquido aumentado, estava com polidramínio, que é o nome que se dá para esse aumento de líquido. E era para procurar ela. Aí eu fui, entrei em contato com ela, e aí foi aquele baque, né? Quando chegou lá, que ela viu a ultrassom, corre, corre, embora, a gente já faz cesárea. Vai ter que tirar Uhum. ele, porque você não vai Aí ter já teve que trabalho de fazer de parto. urgência, cesárea de urgência, não foi? No dia que eu cheguei lá, no sábado, pela manhã, eu fiz uma ultrassom na quinta, entrei em contato com ela na sexta, quando foi no sábado, que eu fui, já levei as coisas, assim, já prevendo o que ia acontecer. E aí, quando chegou lá, ela me falou que ia ter que fazer cesárea. E aí, quando Sim. foi 12h45, nasceu nosso guerreiro Gabriel. Até então, ia tudo bem. Tinha tido esse probleminha, né, do aumento do líquido, mas tudo certo. E aí ele nasceu. Quando ele nasceu, não chorou. Aí eu disse, tem uma coisa de errado. Porque minha menina Sim. tem 11 anos, ela nasceu, aquele berreiro todo, aquela Ele coisa é seu toda. segundo filho, é, Ina? É o segundo. Tem uma menina de 11 anos já, mocinha já me ajuda bastante. É meus braços, eu digo que ela é meus braços e minhas mãos aqui em casa. E aí ele não chorou, ficou 12 horas no oxigênio. E os médicos falaram que estava tudo bem, estava tudo certo. E o pai, eu mandando sempre pedindo para o pai dele ir lá, olhar como é que estava, porque nunca vinha para o quarto. E já Sim. está indo, e aí nunca que ia, nunca que ia. E quando foi meia-noite, ele veio. Quando chegou, a enfermeira botou ele no meu peito e falou assim: tomara que ele mame. Aí eu achei estranho, mas eu pensei que era porque ele tinha ficado lá bastante tempo, né? Assim, não tinha Sim. logo vindo. Que é o normal de vir, toda mãe vem, né? Recebe seu filho logo alguns minutos depois. E aí ele mamou, fez teste da orelhinha, teste do pezinho, tudo bonitinho, e a gente veio embora para casa.
tudo certo, tudo lindo, uma criança normal, igual qualquer outra. E aí, quando passou 3 meses, ele começou a apresentar os sintomas. Ele começou a não Sim, querer mamar mais, não sugar. Quando eu comecei a dar leite a ele artificial, né, mingau, ele vomitou. E aí eu comecei a sim. levar para os médicos, o médico dizendo, olha, mãe, isso é normal, ele vai voltar ao normal sozinho, ele vai parar com o tempo, tem crianças que têm refluxo, ele Aham, vai voltar ao normal. sim. E aí ele começou, depois de um mês que eu tinha ido nessa consulta, ele começou a apresentar uma postura incorreta, só queria ficar com a cabeça para trás. Mas tem algumas crianças também que apresentam isso porque às vezes é a posição que ficou dentro da barriga, né? Depois volta ao Sim, normal. E é aquela coisa também, né, Lu? A gente não quer acreditar. Porque quando é verdade. com os outros, é fácil, a gente está de Tudo fora. pode. Mas quando é com a gente não quer acreditar. Aham, Eu mesma não queria verdade. acreditar, não expressava isso para ninguém, mas eu olhava para ele, eu via que ele tinha alguma coisa, que ele não era normal, Aham, mas eu achava que era uma coisa passageira e ia voltar depois. aham. Quando passou mais ou menos uns 15 dias, ele começou a dar crise de convulsão. E eu não sabia que era crise de convulsão. E Ah, aí ele ficou muito congestionado, eu levei ele numa médica, pediatra. E aí quando chegou lá, ela falou: "Mãe, procure uma neuro, que seu filho ele tem alguma malformação". sim. Eu tomei aquele baque, aquele choque, mas ali então minha ficha não caiu ainda. Aham, Ele tinha 4 meses, ia fazer 5, minha ficha não caiu. E ele estava dando crise, eu não sabia que era crise, porque ele dava muito pouca. E aí a gente foi para Salvador, procurou um neuro, levou ele, ela passou todos os exames, né, que faz, sim. eletro e tudo certinho. Só que aí não deu tempo. Ele começou a dar tanta crise que eu tive que levar para emergência, ele começou a fazer aqueles movimentos que eu não sabia que era crise. Levei para emergência numa quarta noite, aí ele deu um diazepam, e aí mandou embora para casa. Quando foi na quinta pela manhã, ele amanheceu com febre, e aí eu fui para emergência de novo. Aí quando chegou lá, o médico falou: "Olha, mãe, tem alguma coisa de errado com seu filho. Ele precisa ir para um UTI. Ele não está bem. Ele não tem condições nenhuma de ficar em casa". Aí imediatamente a gente procurou e tal, levou. E aí nesse processo eu vou resumir porque a história é muito longa. Levou 6 meses. É porque é longo. Eu É, passei 6 meses no hospital com ele. E aí foram feitos vários exames. Nisso aí ele já tinha já 7 meses. E aí, nenhum desses exames que é a ressonância, né, que é o que vê mais o que a criança tem, a neuro me chamou em particular e me falou: "Olha, mãe, o seu filho tem uma doença grave, ele tem uma não, ele tem". Aí falou essas coisas, que ele tinha hidro, que ele tinha sim. lisocefalia e que ele tinha síndrome de West. Falou só isso para mim. Aí eu queria te fazer uma pergunta, doutora. Ela disse, e já até imagino, você quer saber se ele vai andar, se ele vai falar, Aham, se ele vai fazer as coisas, né? Eu disse, é. Aí ela, olha, mãe, eu não sei. Eu não sei te dizer, porque o que ele tem é muito complexo. Então, não tem como eu dizer a você se ele vai andar, se ele vai falar, se ele vai fazer as coisas. Quando ela falou aquilo ali, o chão para mim abriu. Parecia que sumia tudo. Eu dentro de um hospital, já tinha 5 meses lá dentro, e todo dia exame, todo dia furava o menino, e aquela sim. coisa toda. E assim, é novo para você. Uma coisa é Com você ir ali certeza. no hospital, você tomar medicação e você volta para casa. Outra coisa é você passar 6 meses dentro de um hospital. Sim. Você não poder sair, você não poder ver outras E não, pessoas, você e não não poder. saber nem quando vai sair, né, Ina? E o pior é isso, porque você não sabe nem quando você vai sair daquele lugar. E assim, aquilo ali acaba se tornando uma casa para você. Porque assim, só sabe quem vive. Quem está de fora diz assim, Deus é mais. Um hospital vai Sim, se tornar uma casa. Mas, gente, você passa tanto tempo lá dentro que você acaba se acostumando. Você exato. pensa que aquilo ali é sua casa, aquilo ali é seu ambiente diariamente. Você almoça Aham, ali, você toma café ali. Você vive ali. aham, Então, e aí eu fui vivendo, um dia após o outro. E aí eu só pensava assim, meu Deus, quando eu ir embora daqui, minha vida vai ser só dentro de hospital. Eu não vou ter outra vida, porque segundo o que os médicos falam, e assim, os médicos falam para você, mas tem uns que dá o diagnóstico preciso, mas tem outros que sim, não, que fica com medo da reação, fica com medo da família, de tudo isso, de como a pessoa vai reagir, do baque que vai tomar. sim. E essa médica, naquele momento, ela não me deu o diagnóstico completo de Gabriel. Ela só falou superficialmente, justamente com medo da Aham, reação. E aí eu saí do hospital, ele tinha 7 meses, achando que seria só esse diagnóstico aí.
Sim. E aí, começou a fazer fisioterapia, teve várias pessoas que passou pela minha vida que me ajudou muito nessa trajetória, porque quando você recebe um diagnóstico de que seu filho ele é uma criança especial, de que ele vai ser um cadeirante, de que a sua vida vai parar para você viver a vida dele, em prol dele, não é fácil. Sim. Se eu disser para você aqui que é fácil, eu vou estar mentindo. Porque não é fácil. Não adianta falar, ah, mãe, que você... Não, não é fácil. E outra coisa também que eu acho uma coisa muito cruel que as pessoas fazem com nós, mães especiais, dá o rótulo de guerreira. Uhum. Não é guerreira. A gente teve que viver e acostumar aquela vida ali, de E tomar está conta de cumprindo uma a criança. missão que foi dada, né? E isso a gente não é guerreira, gente. E por muitas vezes dá esse rótulo, as pessoas acham que a gente tem que aguentar tudo, que a gente tem que suportar tudo. Mas não, por trás de ser uma mãe atípica, eu sou Sim. Ina, sem ser mãe de Gabriel. Eu Que sou tem ser as humano, emoções, né? Que tem dias que está isso, estressada, está nervosa, está chorona. isso. E aí as pessoas não entendem isso. Acham que você tem que Uhum. ser só a mãe da criança com deficiência. E não é bem assim. E aí, ele estava com 7 meses, eu saí do hospital, ele vinha evoluindo bem, mas aí não Sim, parou. O diagnóstico dele não parou por aí, né? Eu achei que era só isso e não era. Ele vinha evoluindo bem, tudo certinho, tudo direitinho. E aí ele Uhum. pegou uma pneumonia, deu entrada em um hospital. Aí em Salvador, porque sempre quando ele passa mal, porque eu sou do Você interior, mora né? onde, Ina? Eu moro em Catu. Catu. E aqui não tem muita estrutura para dar o suporte, né, que ele precisa. Sim, E aí a gente vai sempre para Salvador. E aí, idas e vindas no hospital, você recebe o diagnóstico de que seu filho ele não pode mais comer pela boca, de que ele vai ter que usar uma sonda. Para que muitas pessoas que não sabem, é a gastro, que é uma sim, fissura que faz, né, diretamente no intestino para a criança se alimentar por ali. É criança ou adulto, né? Depende muito. sim. Idoso também faz. E aí você vai, você coloca essa sonda e você pensa, pronto, agora ele vai evoluir bem, ele vai começar a se alimentar e vai ficar tudo bem, né? Sim. Porque é isso que os médicos dizem a você. Porque é Uhum. muito difícil você achar um médico que diga a você a verdade. Ele sabe que pode ou que não pode acontecer, mas ele não fala. Ele só fala só a Uhum. parte boa. E aí ele colocou essa sonda, tem 2 anos, vai fazer 3 agora, em agosto. E desde então, praticamente, nossa vida foi dentro do hospital. Porque ele pegava infecção, ele... N coisas. E depois dessa cirurgia, ele desenvolveu uma desmotilidade no intestino e no estômago. Para quem não sabe, é quando fica lento. E aí pode Sim. ocorrer a para. Não funciona direito esse processo. E aí eu achei uma médica abençoada por Deus, que eu digo que aquela mulher ali foi abençoada por Deus. Ela internou ele porque ele vomitava muito. Tinha vezes que ele vomitava de 5 a 6 vezes no dia. Eu não tenho Mesmo com vergonha a de falar isso. sonda, mesmo com a sonda ele Mesmo, vomitava? mesmo com a sonda, ele vomitava. Tinha vezes que ele vomitava 6, 7 vezes no dia. E aí, eu vou te dizer que foi momentos difíceis ali, viu? Porque você vê seu filho se alimentando com uma coisa que todo mundo pensava que ia dar certo e não deu. Com ele, não deu. Sim. E aí, ele deu entrada no hospital. Tem tem 2 anos, vai fazer agora em dezembro, tá recente ainda. Que foi quando a gente recebeu o diagnóstico fechado dele. Que foi na véspera de Natal, ele deu entrada no São Rafael, aí em Salvador. E aquela médica ali foi de Deus, porque eu não sei se fosse ela, se a gente ia conseguir encarar essas coisas assim, né? Então, Sim. e eu também vinha fazendo acompanhamento com psicólogo, mas não é fácil de você aceitar que seu filho é. E ainda mais tendo a patologia que tem. Porque É. quando você tem uma Porque criança que não é só a tem. questão do ser cadeirante, né? Tem a situação das patologias aí, das consequências que aconteceu com ele, né? Isso. E aí a gente deu entrada nesse hospital, ela disse, não, a gente vai descobrir o que ele tem. Ele não pode ficar se vomitando, isso não existe da criança usar uma sonda
E ela ficava vomitando o tempo todo, isso não existe. E aí vários exames foi feito, e aí ela fez uma ressonância mais detalhada, e aí nessa ressonância ela descobriu que ele tinha essa malformação, e que essa malformação foi de quando ele era um feto, ele não produziu a vitamina tubulina, que para quem não sabe é essa vitamina que faz o término da formação do cérebro. Ele não produziu essa vitamina, e aí é como se o cérebro dele não existisse. Ele só tem a massa. Não foi feito as outras divisões. Sim. Resumindo, é como se o cérebro não funciona, o cérebro não existe. E aí ela foi bem clara, me chamou numa sala e disse, olha, mãe, aos olhos da medicina eu não posso mentir para a senhora. Ele é uma criança que era para vegetar. E ele não tem muito tempo de vida. Não vai adiantar eu ficar mentindo para a senhora, porque eu vou mentir aqui e quando chegar ali na frente, a senhora vai descobrir e vai dizer que eu que menti para você, que eu não te dei o diagnóstico. Eu disse, não, doutora, pode me falar a verdade, porque é melhor você escutar a verdade do que você ficar enganada achando que seu filho tem N possibilidades. E aí ela falou que ele não tinha muito tempo de vida por causa dessa má formação e que essa má formação estava levando a essa perca dos movimentos do intestino e do estômago, que isso poderia acontecer com qualquer órgão dele a qualquer hora. Lu, na minha cabeça só vinha assim, o que eu vou fazer com essa criança no interior? Uhum. Se essa criança passar mal lá, eu vou fazer o quê? Aí ela olhou para mim e disse assim, falou, né, deu diagnóstico, e aí disse assim, mas eu sei a mãe que você é. Você cuida muito bem de seu filho. Onde você estiver, ele vai ser amparado por você. Aquilo ali que ela falou para mim, a porta se abriu, tudo se abriu. Parece que o túnel que eu estava lá no fundo, eu voltei para a luz. Com aquilo ali que ela falou. Você vê o quanto é importante, né, Ina? O quanto é importante. Do mesmo jeito que ela foi positiva, poderia ser uma que desse de uma forma, porque assim, você vê que ela deu um diagnóstico muito difícil, que não é um diagnóstico fácil, né, de aceitar e para ela também como profissional dar. Mas ela foi amorosa, ela teve empatia para poder te dar o diagnóstico, né? Deus abençoe essa médica. Isso, Lu, faz você continuar, faz você perseverar. Muitas das vezes que às vezes nós somos envenenados pela nossa língua. Sim. O que você fala para mim, eu absorvo e eu posso ir para o fundo do poço ou sair do fundo do poço. Com então, certeza. assim, se fosse uma outra pessoa, hoje eu poderia estar depressiva, hoje eu poderia não ser a mãe que eu sou. Então, assim, hoje eu sou muito grata a Deus. Além do meu filho ser um milagre, de eu fazer parte dessa história dele, porque nós somos gratos. Porque você viver uma história dessa, você fazer parte disso, isso é uma coisa muito... Porque hoje ele poderia estar em cima de uma cama, você cuidando dele, né? Poderia até estar vivo, mas assim, poderia estar em cima de uma cama, como a medicina, o que a medicina diz, né? Que não entende por que ele ainda está tendo esses movimentos, né? Ele sorri, né, Ina? Ele sorri, você brinca com ele grita, ele é bem ativozinho. Então, assim, eu costumo dizer, Lu, que eu vivo um milagre diário. Não tem outra explicação, não tem outra palavra. Não tem como eu chegar para você aqui e dizer, Lu, não, é mais... Não, eu vivo um milagre diário, porque para os olhos da medicina, meu filho é como se ele não existisse, porque o cérebro dele não funciona. Se o seu cérebro não funciona, como é que todos os seus outros órgãos tá funcionando, né? Sim. Então, assim, quando eu olho assim, que eu paro e penso, e eu digo sempre, hoje, Gabriel tem 6 anos. Eu já vivi muita coisa. É porque, assim, a live não é tão... né? A gente vai conversando e aí... Mas pode ir falando. Mas é muita coisa. Eu já vi muita coisa com o Gabriel nesses 6 anos. Se você falar demais, eu lhe corto. Pode falar. Se fosse para eu viver tudo novamente, eu viveria tudo novamente com o Gabriel. Tu viveria tudo. Porque tudo novamente, toda essa situação faz a gente se fortalecer, faz a gente se transformar, faz a gente ter um olhar diferente. Né, que a Dea está falando aqui, é o amor de mãe, da mãe que faz ele viver. E isso, Dea, exatamente, são coisas que a gente não vai buscar
resposta. Tem coisas que a medicina não vai dar resposta. Mas assim, a gente como mãe, a gente como cristã, né? A gente como acreditar no Deus divino, né? Em Jesus Cristo, a gente acredita sim nessas coisas, né? A gente acredita sim que é possível. Como não? Claro que é possível sim. Esse amor todo seu, ele é incondicional e é capaz de coisas que a gente nem imagina. E tá aí a prova disso, né? É, Gabriel é uma grande prova disso. verdade. Então, assim, como eu bato na mesma tecla, é difícil, não é fácil. Qualquer mãe, qualquer família, você recebeu o diagnóstico, até você ter aquela fase de aceitação, é como você falou, por Sim, trás de uma mãe, por trás de um pai, tem um ser humano que tem sentimentos, que tem, né, sensibilidade. sim, E jamais você vai querer que seu filho esteja naquela situação. Mas eu digo sempre, não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu sim, para ser a mãe. Eu tenho uma verdade. amiga, né? E ela fala sempre que eu sou a mãe perfeita para ser a mãe de Gabriel. Aham. Aí eu disse, tá vendo? Por isso que eu digo que foi ele que me escolheu, não foi eu que escolhi ele. Eu falo sempre isso aqui para os meus filhos, né? E aí eles ficam sem entender, mamãe, como é que eu lhe escolhi? Eu falei, pois é, filho, um dia você vai entender, mas você me escolheu. E assim, não teria uma mãe melhor do que eu para ser a sua mãe. Então, um dia você vai entender direitinho como é que tudo funciona. Quando eles crescem, né, tem seus próprios filhos, aí eles começam a entender. Ina, você me disse uma coisa, quando a gente estava conversando, né? Quando eu te fiz o convite, que a gente conversou um pouquinho, você me disse uma coisa que mexeu muito comigo. E eu queria falar isso para você aqui. Você me disse que você não pode viver o luto, porque eu te perguntei como é que foi esse momento do luto para você, nesse momento da descoberta. E você me disse assim: você não pode viver o luto a vida toda. Você precisa dar a volta por cima. E eu achei isso super legal, super forte de você como a mãe, com todo esse diagnóstico, porque assim, muitas vezes a gente fica se colocando sempre no lugar de vítima, né? Então, assim, essa força que você tem não significa que você não sofra, que você não sinta, né, dor por toda a situação, mas assim, eu preciso dar a volta por cima. Eu não vou poder ficar me lamentando a vida toda, né? Com essas palavras suas. E isso é maravilhoso, é uma forma assim de você estar mostrando para as pessoas que a gente precisa buscar uma força que muitas vezes a gente não sabe nem de onde tem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa frase que você me colocou, que eu achei assim perfeito. Você precisa dar a volta por cima. Isso me marcou muito, viu? Lu, porque assim, ó, na vida a gente tem escolhas. Não Sim, só quando você recebe um diagnóstico, mas em todas as áreas da sua vida. Você tem uma escolha. Não é porque aconteceu uma coisa ruim ou porque você recebeu um diagnóstico que para o sim, homem não tem reversão que você vai se afundar naquele buraco. Você tem uma escolha. Ou você continuar se afundando ali naquele buraco, ou, como eu digo sempre, você dar a volta por cima e você continuar sim, vivendo. Vida, perfeito. ela tá aí, ela não para, ela não espera você viver aquele luto, como eu falei, né? Ela não espera você viver o luto. A vida vai passando, quem vai ficando Sim, é você. Você tem a escolha de você verdade. prosseguir ou não. Então, A vida, eu digo a assim, vida é cheia de escolhas, né? isso. E hoje eu escolhi não viver o luto, não é porque Gabriel tem um diagnóstico que ele tem. Como eu digo sempre, Sim, quem sustenta ele é Deus. Se ele está aqui até hoje é por causa de Deus. Então, sim, assim, o que é difícil, Deus torna possível. Se ele converteu o diagnóstico do meu filho, imagine o resto para ele não pois é é, nada. pois é, com Então, certeza, eu ficar vivendo luto só vai retardar o pois é, processo. Porque assim, Lu, o que eu tenho que viver, o que você tem que viver, não vai ser passado para outra pessoa. Você sim. escolhe, ou você enfrenta as coisas de frente e vive aquilo ali. Ina, com certeza você está certíssima, assim, é um grande aprendizado para a gente, né, para muitas pessoas que estão assistindo, que precisa ouvir realmente isso. A gente, não adianta a gente ficar se lamentando, e a gente aqui não está dizendo que é fácil, né, Ina não está aqui dizendo que é fácil. Ter todo esse diagnóstico, ter, seja lá qual for o diagnóstico, porque cada pessoa tem uma forma de encarar os diagnósticos, as situações da vida, né,
Mas assim, a gente não pode ficar remoendo essa situação o tempo todo, né? Como você disse aí, a gente precisa realmente dar a volta por cima. Isso é fantástico, esse olhar, né? E a gente se conheceu ainda no projeto Seja Voz, né? A gente se conheceu em um projeto assim que foi um projeto antes da pandemia, era um projeto para acontecer antes da pandemia, né? Mas a pandemia acabou atrapalhando um pouquinho, entre aspas, porque o projeto não parou, que é um projeto da Associação Abraço à Microcefalia, que é um projeto onde a Abraço à Microcefalia selecionou 15 mães do estado da Bahia para representar esse projeto aqui, né, na Bahia toda, no estado da Bahia. E a gente foi uma dessas mães escolhidas, né, para fazer parte. E eu sou muito grata, tenho muita honra assim, de fazer parte desse projeto. E a gente acabou fazendo esse projeto online. A gente acabou não se conhecendo pessoalmente, né? Só nas aulas online, né? Mas assim, foi bem intenso. E eu queria saber de você, assim, o que foi que você achou desse projeto, né? O que foi que mexeu com Ina? Como foi? Porque assim, para mim foi muito intenso. E eu sou muito grata a esse projeto e digo assim, que é Luciana antes do projeto Seja Voz e Luciana depois do projeto Seja Voz, né? E assim, o que foi que esse projeto mexeu com Ina, de que forma? Como foi para Ina esse projeto, assim? O que é que mudou na sua vida? Porque era um projeto em prol da gente trabalhar essa questão do preconceito, desse olhar. Porque muitas vezes o preconceito vem de dentro de nós mesmos, mães, famílias, né? E o projeto tinha essa intenção. Fala um pouquinho pra gente aí. Fazer parte desse projeto, como você falou, foi uma coisa muito grandiosa. Porque Seja Voz, o nome do projeto já diz. Já Ser diz voz. tudo, né? É você passar para o outro o que você sente. Só que às vezes você não sabe expressar o que você sente. E aí, quando você faz parte de um projeto desse, é como se fosse um gatilho. Sim. A palavra é essa, é um gatilho para você continuar, para você aprender a colocar para os outros o que você sente. E assim, quando a gente vive essa jornada, né, com nossos filhos atípicos, a gente acaba aqui se anulando, a nossa voz acaba anulando. Sim. E quando a gente faz parte de um projeto desse, a gente acaba botando em pauta e em ponto a nossa voz. Porque a gente acha que a nossa voz ela não é importante, que ela não faz a diferença na vida de outras pessoas. Sim. E a gente acaba não falando. Mas ela faz. Faz uma grande diferença na vida de outras Muitas pessoas. vezes se acomoda, né, Ina? Isso. A gente se acomoda, a gente não quer falar. Ah, eu não vou falar não, eu vou ficar aqui nessa zona de conforto que tá perfeito, tá maravilhoso. Sim. E assim, depois do projeto, eu ganhei esse gás para falar, para contar a minha história, o que eu vivo. Sim. Sem vergonha, sem medo. Então, esse projeto foi muito importante para mim. Foi quem deu o impulso para que eu criasse a coragem de contar, de falar. E muitas das vezes eu descobri nas aulas, né, nos desafios, que eu tinha isso eu já estava preparada e eu não sabia. Uhum. E eu descobri que eu estava preparada. Pois é, despertou o potencial, né, de Ina, de Luciana, de todas nós que participamos. Vi que minha voz ela é muito importante, porque às vezes o outro, ele vê a gente como a gente é, mas a gente não vê. Ainda mais quando a gente está dentro de uma situação dessa, porque isso você está mergulhado num mundo de coisas, e se você deixar ali, aquilo vai te soterrando, e quando você vê, você está soterrado por toda a camada, né, de problemas, verdade, de coisas, principalmente quando a gente tem um filho, né, com deficiência. Então, muito importante mesmo, eu digo sempre às meninas lá que façam mais vezes, que chamem mais mães para despertar. Verdade. E uma coisa assim que despertou muito em mim dentro desse projeto foi a questão de olhar para outros diagnósticos também, né? Porque assim, diagnóstico de minha filha é síndrome de Down, e a gente acaba tendo o olhar só para a síndrome de Down. Meu diagnóstico é síndrome de West, eu acabo olhando só para a síndrome de West. Dentro desse projeto, eu pude ter esse olhar, né? Conhecendo você, conhecendo outras mães,
conhecendo a Emily, a Jéssica, né? Tantas outras mães, a Rúbia, né? Nem vou dizer nomes aqui, porque eu vou esquecer de todas. Mas E assim, aí depois vai tomar aquele puxão de orelha. não era para eu ter falado o nome de ninguém, mas enfim. Então, a gente vai conhecendo e vai vendo que a necessidade não é só a minha, que existe muito mais coisa aí pela frente, né? Então, esse olhar mexeu muito comigo, muito mesmo, assim, né? Então, tanto é que esse projeto Descoberta do Diagnóstico, a minha intenção era só na síndrome de Down, e depois eu falei assim, não tem por que eu ficar só a notícia, né, a descoberta só da síndrome de Down, tem que ser geral, porque quando a gente fala de inclusão, a gente não está abraçando um diagnóstico, a gente está falando de inclusão no olhar geral, né? Então, assim, é um olhar com amor, é um olhar realmente necessário para todas nós, né? E esse projeto foi, assim, um divisor de águas na minha vida também. Também achei. Muito importante mesmo, muito importante mesmo. Vanessa, quem é Vanessa Figueiredo? Está aqui dizendo, ó, minha menina Ina cresceu. Eu sempre acreditei no seu potencial. Hoje uma mulher perfeita, vitoriosa, guerreira e que Deus continue sempre te abençoando. Uau, Vanessa, que lindo. Tá vendo, Ina? As pessoas falam guerreira, mas as pessoas falam guerreira não no sentido diminuindo a gente como mãe. Porque, na verdade, todas nós mães somos guerreiras, né? Muitas vezes, tem várias formas que a pessoa fala. E, assim, por te admirar, por ser a mãe que você é, independente do diagnóstico do Gabriel, você é uma mãe guerreira, porque a gente é mãe. E, na verdade, toda mãe é guerreira, né? Porque a gente é dinâmica, a gente sabe fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente realmente é guerreira por isso. Né? Não necessariamente as pessoas falam que é guerreira pelo fato do diagnóstico de nossos filhos, mas pelo que a gente faz. E isso é bonito, depende do olhar que a gente dê para isso, né? Eu também acho bem interessante, como você falou, depende do ponto que a pessoa Sim, coloca isso aí. O que eu acho só assim errado nessa colocação das pessoas é que elas generalizam tudo. Você é guerreira, você sim, faz várias coisas que te colocam lá em sim, cima. Mas quando sim. você tem um momento de fraqueza, você não pode ter aquele momento de fraqueza. Você tem que ter, porque a gente é ser humano, todos nós, né? É, Então a gente mas precisa. E as pessoas precisam entender isso, né? As pessoas que estão de fora, que não conhecem a nossa rotina diária, de que a gente é como qualquer outra mãe, a gente faz o que qualquer outra mãe faria, qualquer pessoa faria. Porque assim, a partir do momento que a gente recebe um diagnóstico desse, que nosso filho tem determinadas situações, a gente não tem por que fazer diferente, a gente não tem por que fazer diferente. Né? A gente tem que realmente fazer isso. Porque é a é proposta que justamente veio pra gente, né? a gente é mãe, né, Lu? A gente é mãe, Sim. qualquer mãe faria. Estando no nosso papel, qualquer mãe faria. Sim. E como é sua relação assim, né, com as pessoas? Como é as pessoas? Porque muitas vezes eu ouço mães falando assim, muitas amigas se afastaram de mim, né? Porque assim, eu hoje não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia antes do Gabriel, né? Ina, eu tenho certeza que Ina não faz mais as mesmas coisas que fazia. A gente precisa abdicar. Na verdade, independente de diagnóstico ou não, a gente, quando a gente casa, a gente já muda a nossa rotina. Depois que a gente tem filho, a gente já muda a nossa rotina. E quando a gente tem um filho com as necessidades que a gente realmente precisa estar ali, sempre com ele, o tempo todo ali com ele, com certeza a nossa rotina muda, né? E como é que foi esse ambiente, assim, seu? Seus amigos, familiares, eles estão sempre com você? Como é esse olhar deles contigo? Assim, no começo, eu me afundei nesse mundo de Gabriel. Sim, Eu vivia só para levar Gabriel para fisioterapia, só para levar Gabriel para N coisas. Tinha vezes sim, que eu ia para 5 lugares, 3 lugares, 4 lugares em Salvador para levar ele para as fisioterapias. Mas depois, eu parei, e aí eu pensei, eu digo, não, eu não posso ficar nisso. Eu tenho que ter uma vida fora disso aqui. Eu não posso ficar só o tempo todo. Eu sou mãe, sou sim, tenho um filho especial, sim, tenho, com deficiência, tenho. Mas eu também preciso tirar um tempo para mim, eu também preciso viver alguma coisa para mim. Eu sim. comecei a acordar.
enxergar. Como você falou, antes eu era uma Ina, antes do Gabriel. Hoje eu sou outra Ina. Logo que não tem como eu continuar fazendo as coisas que eu fazia antes. Eu tive que adaptar a minha vida para viver com ele e também ter um tempo para mim. Sim. Meus familiares são bem presentes. Meu irmão, meus avós. Minha mãe não, que já é falecida. Mas meus Sim. avós são bem presentes. Inclusive, minha mãe faleceu no decorrer do projeto do Seja Voz. Sim. Foi? Foi, ainda tive que enfrentar mais isso ainda. Uhum. E aí, eles são bem presentes, chega bem junto. Não saio mais igual como eu saía antes, não ia mais para Sim. ambientes que eu ia antes. Hoje, minha vida é mais... Sim. Quando eu era... E ainda mais agora com a pandemia, né? Com a pandemia agora. Com a pandemia agora, botou a gente para casa mesmo. Aí tem que ficar em casa mesmo. Mas antes eu tinha uma vida social, entre aspas, Sim. e tinha a vida com Gabriel. Eu aprendi a descobrir isso, que é outra coisa também que a gente tem que fazer, que é algo muito importante, né? A gente tem que também ter esse espaço nosso, a gente não pode deixar isso de lado, porque senão a gente surta. Que a verdade da palavra é que a gente surta. Verdade. Então a gente também tem que viver esse momento nosso. É como eu falo sempre, Uhum. às vezes eu entro no banheiro ali e eu fico 2 horas de relógio lá e ninguém me chama lá dentro, não. Eu Uhum. vou ficar lá e eu vou dormir lá dentro. É, eu faço isso também, viu, Ina? Não, tem que ter, Lu, tem que ter, Uhum. porque senão a gente já tendo esses momentos assim, só nossa, essa coisa assim, Uhum. individual, a gente já fica um pouco mais gente se não tivesse. Uhum. Mas é bem legal essa relação com minha família, eles sempre Ó, a estão sua irmã está juntos. aqui presente. Sua irmã está aqui, ó, tão jovem, mas com grande potencial. Parabéns, irmã. Ruth. Beijo, Ruth. Potencial mesmo, porque mulher que é mulher tem que ter potencial mesmo, né? Tem que ter um potencial, né? Independente da situação, ela tem um potencial. Pois Mas é, é isso tem mesmo. essa coisa, a aceitação também de Gabriel. Assim, no começo, como eu falei, né? Não foi fácil, tanto para mim Hum, como para minha família. Mas hoje eles já encaram a coisa de uma outra forma. Às sim. vezes ainda assim, estão dando uma caídazinha, né? Mas a Ah, aceitação hoje é bem melhor do que o que era antes, no começo. uhum, Porque tinha toda aquela perspectiva de que era uma coisa passageira, de que depois ele ia ficar sim. bem. E agora a ficha já caiu, né? De Uhum, que ele é uma criança cadeirante, de que ele usa sonda, de que ele se sim. alimenta por outra forma, de que a vida dele é assim. Então tem que aprender a viver com ele assim, né? Sim, pois é. É a aceitação, né? É a Isso, aceitação daquilo que a gente não pode mudar, né? Porque uma coisa é a justamente. gente não aceitar o que pode ser mudado, mas assim, tem determinadas coisas que a gente precisa aceitar, acolher, amar, porque se tá aí, a gente precisa amar, independente da situação, né? A questão do amor. E assim, eu sei, né, que quando a gente fala assim de inclusão, a gente vê muitas pessoas assim, principalmente as pessoas cadeirantes, né? As pessoas com deficiência visual também. Eu vejo se queixar muito dessa questão assim de acessibilidade, né? Como essa questão assim do acesso para essas pessoas que estão ali na cadeira de roda. E eu queria que você contasse um pouquinho assim, como é esse dia a dia, independente da pandemia, né? Que hoje, com a pandemia, a gente está ficando maior tempo em casa. Mas, assim, no seu dia a dia, como é com o Gabriel, assim, essa questão de acessibilidade? Eu tenho certeza que aí na sua cidade tem um bocado de praça, cheio de brinquedos específicos para Gabriel usar com a cadeira de roda. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa acessibilidade. Ó, assim, é bem complicado, viu, Lu? O meu dia a dia com o Gabriel. E a primeira vez que eu apareci na minha cidade com o Gabriel com cadeira, parecia que ele era um ET, uma coisa de outro Sim. mundo, que todo mundo olhava para ele andando na rua com cadeira, empurrando a Uhum. cadeirinha dele. Hoje, como já é uma coisa mais normal, porque hoje não, né? Porque não estou saindo mais com ele, mas antes dessa Sim. pandemia, eu saía com ele na rua de cadeira mesmo, e eu não estava nem aí. Mas aqui não tem acessibilidade nenhuma. É uma cidade que ainda precisa melhorar muito. Não tem praças, nem nada disso aí com inclusão.
E justamente por conta disso, dessa falta de acessibilidade, dessa falta de adaptação dos lugares onde a gente vai para o cadeirante, que eu resolvi botar a minha voz para fora. Sim. Porque eu não quero que outras pessoas que venham depois de mim, depois do meu filho, passe pelo que eu já passei, pelo que eu estou Sim. passando. Por isso que a gente precisa fazer algo, né? Independente de diagnóstico, por isso que a gente precisa fazer algo. E eu abraço isso também. Independente do diagnóstico que é de minha filha, eu fico me colocando assim, né? Porque isso é empatia, eu fico me colocando realmente no lugar de Ina. Eu com o filho cadeirante, para onde eu vou levar ele? Eu fiz muito essa reflexão durante o nosso projeto, né? Nossos encontros. Para onde eu vou levar meu filho? Ele vai brincar onde? Como é essa questão do brincar, né? E teve um dia que a gente discutiu isso, a gente conversou muito sobre isso e eu me despertou. Como é esse sentimento de a gente levar nossos filhos para um parque e meu filho não poder brincar? E não é não poder brincar porque está proibido, não. Ele pode brincar, mas vai brincar onde? Se meu filho está na cadeira de roda, né, Ina? Aqui não tem. Não tem isso, não tem nada dessas coisas aí. Em Salvador, né, que é capital, já tem um ônibus que tem um elevador que preste, que funciona, porque aqui Sim. não tem, só tem só ali, mas ele não funciona. Várias vezes eu já saí aqui para levar ele para algum lugar assim, perto. E aí, quando chegava na hora de subir no ônibus, o elevador não funcionava. Ou dizia que ele não sabia mexer no elevador. Uhum. E aí ele levantava meu filho e a gente entrava pela porta de trás. E aí, sem cinto, sem nada ali de proteção, se der uma freada, a gente voa, não cai, se machuca, entendeu? E não tem. E aí é um ponto que eu bato sempre em cima. A inclusão escolar e a inclusão nos lugares onde a gente vai, nas pracinhas. Né? Porque a coisa é muito Acessibilidade importante. pública, acesso público, né, nas vias públicas. Não tem, né? Porque assim, eu vejo aqui em Salvador mesmo tem muita pracinha com os brinquedos. Mas assim, e aquelas crianças que são cadeirantes, né? Ela vai brincar onde mesmo? Porque eu não vejo isso, né? Então, assim, é esse olhar que precisa ter, que não tem. Hoje mesmo que eu sair aqui com ele, eu só posso sair de carro. Sim. Levar ele de carro. Não tem condições de eu sair de outra forma. Não tem passeio para isso, não tem acessibilidade nenhuma, né? Nenhuma mesmo. Tem vezes até que eu nem vou nos lugares por conta disso. Pois é, por isso que a gente acaba, assim, vendo poucas pessoas cadeirantes na rua. Por que será que a gente vê poucas pessoas cadeirantes na rua? Justamente porque não tem acessibilidade para elas, né? Entendeu? Como é que a gente vai andar na rua se não tem acessibilidade? Você vai Uhum. sair sozinho, vai ter filho. Aí você vai levar seu filho como? Se não tem um ônibus para você transportar a cadeira, se não tem um passeio para você andar com a cadeira, você vai andar no meio da rua? Sim, Uma pois rua é, toda esburacada, que não tem nenhum asfalto direito? pois é. Ó, a Ruth está aqui falando, a Ruth até corrigiu que não é irmã, né? Ela queria escrever Ina e saiu irmã. Eu entendi, viu, Ruth? E ela botou aqui, ó, eu acho que Ina poderia criar um grupo de mães na localidade dela para lutar por essa acessibilidade. Eu acho também, viu, Ina? Eu acho que a gente tem missões na vida, né? E qual será a de Ina? Será que Ina não tem que ter isso? Eu também concordo, viu, Ruth? Estamos caminhando Pense para isso nisso. aí. Meu projeto Pense futuramente nisso. é esse aí. Pois é, Meu tudo tem projeto sua hora, né? Tudo tem sua Estou hora, sim. estudando Mas para isso. é importante porque, assim, a gente conheceu aqui, ó, o professor Opoena está falando aqui, aqui em Catu tem uma A Poena. associação, a Poena, né? Aqui em Catu tem uma associação de cadeirantes, a Associação Viver Melhor. Pois é, precisa se buscar isso. A Emily, que fez o curso junto com a gente, ela faz parte de uma associação também, e eles conseguiram, junto à prefeitura, um parquinho, né? Eu Ainda fiz. não foi instalado, ainda tá assim, só no papel, né? Mas já foi decretado, né? Não sei como é que o termo, mas já foi dito o que vai ser feito, né? Então, assim, ainda Eu já fiz uma. não foi feito, não.
Eu acho lindo o trabalho que eles fazem lá em Camaçari. Pois é, a gente precisa ter esse olhar, né? Fazer. Só não é tão divulgada. É, porque assim, depende da gente também. A gente precisa se unir para a gente poder fazer isso, né? E muitas vezes a gente se acomoda mesmo, assim, né? A gente precisa ter esse gás, às vezes a gente está voltado para as coisas da gente interna de casa, porque é tanta coisa, né? Então, assim, a gente acaba se acomodando isso, mas assim, é importante levar isso para os políticos, né? E assim, por isso que é importante a gente, como mãe, pessoas influentes, assim, com conhecimento sobre as deficiências, a gente se envolver até com política. Eu incentivo todo mundo a entrar na política, porque eu acho que a gente precisa estar lá dentro, sabe? A gente como mãe, como pai, fica a dica aí para quem quer vestir a camisa da política e se candidatar nas próximas eleições aí. Quem sabe Ina aí não vai ser a próxima vereadora de Catu Oh, para fazer as coisas mudarem. A gente precisa ter esse olhar, né? Porque assim, às vezes a gente só fica falando dos políticos e a gente não faz nada. A gente precisa ir lá e fazer. Só não vai ser eu. o que eu vejo muito aqui, o que eu vejo muito aqui, Lu, é assim, falta de formação. Sim, Eles pecam pela falta de informação com relação à pessoa com deficiência. Porque, assim, se você recebe, você é coordenador ou alguma coisa assim, né? E aí você sim, recebe uma criança ou um adolescente que vai lidar ali no dia a dia com você, que tem uma patologia, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que ir correr atrás, sim. conhecer com o que você vai lidar. E isso é o conhecimento. É. Hoje, para eu estar aqui falando do diagnóstico de Gabriel e tal, esse Quanto processo você todo. estudou? Quanto é que você. Na verdade, você Não foi só estudou e você vivenciou na prática, né? isso. Não foi só os médicos que disseram, Gabriel tem isso, mas eu busquei, eu estudei, Sim, eu li várias coisas, que é o primeiro momento, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente faz isso. A gente vai ler, a gente vai buscar como que é a a gente vivência, o quer dia a conhecer outra dia. mãe que vive essa situação, né? Outras famílias. E até sem querer, a gente acaba recebendo esse estudo, desse conhecimento. Sim, porque a gente Nosso vive, né? A gente a gente vive, a gente vive isso todos os dias com nossos filhos. Às vezes o médico fala assim: ah, seu filho vai ser assim, assim, assado. Você vê que na prática não é bem assim. Ah, seu filho vai andar com 2 anos. Você vê que na prática não é bem assim, né? Então, às vezes, às vezes, tem quando eu muita chego nos coisa que só lugares, a gente mesmo sabe. que você não se forma para enfermeira, para médica, já Sim. está já sabendo das coisas. Eu digo, mas é a vivência com o Gabriel do dia a Aham. dia. É. Aqui, ó, a psicóloga Isabela está aqui falando. E também tem uma diferença muito grande entre capital e interior. Salvador, que é uma cidade turística, já não é muito acessível. Quem dirá Catu, que é interior, verdade, Isabela? Mas assim, a gente tem Mas é que estar lá no meio, porque assim, ó, não, você vê, Salvador não tem, né? Acessibilidade é muito pouco. E assim, tem nas partes turísticas, assim mesmo, né? Mas assim, tem lugares que não tem acessibilidade nenhuma. E mesmo assim, não é tudo. Se a gente quiser andar na orla toda, ele não anda, né? Ele tem que escolher qual o lugar que a prefeitura fez para acessibilidade, para poder sair na foto, para sair bonito. Mas assim, a gente precisa fazer algo, né? Porque eu falo assim, Ina, ó, quem está na política, quem está lá dentro, não tem um filho com deficiência, porque assim, Ina sabe hoje, porque Ina teve um filho, e Ina foi lá, buscou informação e sabe das necessidades. Luciana tem uma filha com síndrome de Down, Luciana sabe qual é a necessidade de uma criança com síndrome de Down. Mas antes de Luciana ter Luana, antes de Ina ter Gabriel, Ina também não sabia nada, Luciana não sabia nada. O político que está lá dentro, ele também não sabe nada. E ele acha que tudo isso é besteira, ele vai ficar focando em outras coisas. Aí, de repente, dentro da Câmara do Vereador, entra um pai de uma criança com cadeirante. Qual o olhar dele? O olhar dele vai ser justamente para acessibilidade. Entendeu? Então, por isso que eu acho mas que é justamente, importante quem é pai, quem é mãe, ter esse olhar. É mas é justamente importante isso isso, daí, Lu. entendeu? A pessoa que vive que
sabe, né? Porque é importante. Se eu não vivo, eu não sei. Eu não Sim, sei da necessidade do outro que está vivendo aquilo ali. Você só sabe quando verdade. você vive. Eu mesmo, Sim, antes de ter Gabriel, eu nem via a pessoa com deficiência. Eu não vou chegar aqui e vou ser hipócrita para você mentir e sim. vou dizer que eu Eu sinto também não via, nada. não. Eu não via. Era para mim uma coisa como se Hoje, não existisse. hoje, se eu sair na rua, eu vejo 2, 3 Dalzinho na rua. Sempre. Se eu sair, eu vejo. É isso mesmo, é. É isso mesmo aí. E hoje, quando eu converso com as pessoas, eu digo mesmo, vá, corra atrás. É seu direito, vá, busque, corra atrás. Porque a pessoa que está lá, ela não sabe. Essa é a Sim, diferença, Lu, da sua voz. Essa é a diferença. sim. Porque eu sei, eu passo isso. Mas como é que Pois é. você vai saber se eu não chegar para você falar? Isso. Não tem como Ó, você adivinhar, você não tem bola de cristal. pois é. Eu falando aqui, ó, acabou de entrar aqui a nossa futura vereadora Dira, a gente falando aqui de política. Dira, você entrou agora, a gente estava falando justamente sobre o que a gente sempre fala. A importância de ter uma mãe, de ter um pai dentro da Câmara dos Vereadores, né? Ina mora em Catu, que não tem acessibilidade nenhum. Então, assim, como é que um político vai fazer um trabalho de acessibilidade, né? Ele sem conhecer qual é essa necessidade. Então, assim, a gente como mãe, como pai, estando lá dentro da Câmara, a gente consegue o quê? Ter esse olhar, ter o olhar para as pessoas com deficiência. Né? Acessibilidade é tudo, gente, hoje em uma cidade. Né? Então, assim, é muito importante. Eu, Ina, como eu continuo falando, eu não quero política, não, mas eu tenho Dira, uma mulher para representar a gente. Então, assim, eu deixo para ela essa função. Eu fico no apoio, viu, Dira? Apoio, todo apoio do mundo. Mas é super importante, super importante. E Catu tem que ter um pai, uma mãe que realmente esteja lá representando. E que as pessoas tenham esse olhar, né? Que as pessoas tenham esse olhar que realmente há necessidade. E assim, quando eu falo, a gente não está abraçando a pessoa. Eu sempre falei isso para a Dira na época da eleição. Eu não estou abraçando a pessoa Dira Ramos, apesar de saber toda a intenção dela, sei, conheço do coração dela. Mas assim, é a causa, gente. A gente precisa ter pessoas lá dentro que tenham um olhar de inclusão, de uma verdadeira inclusão. Isso é fundamental. E a gente, como mãe, a gente, como ser humano, a gente, como cidadão, a gente precisa ter esse olhar, entendeu, Ina? De que a gente tem que votar em pessoas que realmente têm essa intenção da inclusão, já que a gente busca inclusão. Tem que ter gente lá com inclusão. Que lute pelo mesmo ideal que a gente, né? Pelo que a gente Pois é, acredita, que é a inclusão, que é a facilidade das coisas para a gente que tem um filho com deficiência. pois Isso é é. muito importante. Exatamente. E, pois é, Dira, tô com você, meu amor. Você vai ser presidente do Brasil e a gente vai botar acessibilidade nesse país todo. Ai, deixa eu ver aqui o que é que o povo está escrevendo aqui. Realmente, só quem passa sabe. Uai, Vera botou aqui, ó. Realmente, só quem passa sabe. É fato. Oxi, o negócio tá correndo aqui. Realmente, só quem passa sabe, é fato. Agora, já no final do ano. Gente, eu não tô conseguindo ler tudo. Uai. Recomeçou o atendimento na PAI de minha cidade, uns 20 minutos de atendimento a cada 15 dias para uma criança que não fala há anos. Imagine um atendimento de 20 minutos a cada Não é 15 nada. dias. Pois é, por isso, Vera, que eu acho que é super importante a gente, porque assim, ó, eu digo que essas terapias a gente aprende. A gente aprende muito nosso lá, né, dentro do consultório, mas a gente precisa estar fazendo as terapias em casa, entendeu? A gente colocar em prática, porque realmente é muita coisa assim que, imagine 20 minutos só. 20 minutos só é para você É bom. aprender e fazer com a criança em casa. Não tem, É isso mesmo. não é? É muita coisa assim que a gente não concorda, mas assim, se a gente não concorda, a gente precisa descruzar o braço e fazer alguma coisa, né? Alguma coisa a Que gente não vai precisa adiantar fazer. Se a gente tem essa missão, que não adianta você discordar da coisa, mas você ficar ali estacionado. Vai resolver o quê? verdade. Mas tudo tem sua hora, né, Ina? Tudo tem sua hora da gente agir, da gente fazer realmente as coisas. E tudo vai se encaixando. A gente só não pode ficar o tempo todo de braço cruzado, né? Afinal, a gente tem que melhorar todos os dias, não é? E subir no Que degrauzinho de maravilha! cada. Pois é.
cada projetinho desse na nossa vida, a gente vai se melhorando, aprendendo cada vez mais, né? E eu fico muito feliz de ter te conhecido, de ter conhecido tantas mães nesse projeto, tantas mulheres dispostas, né, a fazer realmente uma inclusão, cada uma no seu quadrado, cada um com seu objetivo, mas com a grande meta geral de realmente uma verdadeira inclusão, independente de diagnóstico. Né? Então, assim, eu quero te agradecer intensamente. Nosso tempo aqui já se esgotou. Verdade, Dira, é um grande desafio os pais descruzar esses braços. Pois é, mas a gente precisa, a gente vai futucando de um lado, futucando do outro, para poder a gente ter esse olhar, né, de realmente a gente poder ir atrás e fazer alguma coisa, né? Então, assim, gratidão por você ter aceito o meu convite, né? Então, fico muito feliz de mais uma semana aqui do projeto Descoberta do Diagnóstico, que é um projeto onde cada semana vem uma história diferente. E fique aberto aqui para todos que estão assistindo, que sentiu no coração a vontade de vir aqui contar a sua história para a gente, para poder estar inspirando outras mães, outras famílias, tá? O convite fica aberto aí. Só é falar comigo aí no direct. E vai ficar gravado sim. Vou salvar aqui a live. Para quem não assistiu, quem chegou aí no finalzinho, assistir, que foi bem interessante. A história da Ina, a história do Gabriel, uma história assim que a gente tem muito o que aprender, que nos inspirar, né? Porque assim, fortalece. E a gente vai conhecendo, é uma delícia. Eu sempre falo assim, né, que as redes sociais ajudam muito, né, a gente, assim, porque a gente vai conhecendo outras pessoas, né, e isso é de fundamental. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, porque tem muitas mães que estão assistindo a gente, muitas famílias, né, que ainda estão passando por esse processo de aceitação, esse processo da angústia, esse momento do luto mesmo, né, e eu queria que você deixasse uma mensagem. Você já deu mensagem a live toda, né, você já deu grandes palavras aí que você falou, que nos fortaleceu muito, mas eu queria que você deixasse esse desfecho final aí. Beijo, gente, no coração de todo mundo que está aí presente. Eu queria dizer que vai passar. É um processo. Eu passei por esse processo. E é natural, é a ordem da coisa. Você tem que passar por aquilo ali. Só que você não pode permanecer no luto. Tem que sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque o luto, ele é só uma fase. A descoberta do diagnóstico é só uma fase. Não dura a sua vida toda. O diagnóstico médico, ele só dá em um momento. Depois, acabou. Ele já deu aquele diagnóstico ali, você recebeu e acabou. Você não pode ficar vivendo a sua vida toda em pró dessa descoberta desse diagnóstico. Porque isso não faz bem nem para você e nem para o seu filho, nem para o seu marido, nem para, ou se você tiver outro filho, nem para o seu outro filho, nem para as pessoas que te rodeiam. Então, assim, receber o diagnóstico, aceite, viva o seu luto, é natural. O que você não pode é ficar vivendo isso a vida toda. Precisar de ajuda, procure um psicólogo, procure alguma ajuda. Quando você vê que você está querendo viver isso a vida toda, não aceite, porque isso não é o natural da coisa. Pois é. Se levante, erga a sua cabeça, porque é difícil, como eu falo sempre. Não foi fácil, não é fácil, mas eu levanto a minha cabeça e dou a volta por cima. E o amor é a chave de tudo. O amor que eu tenho pelo meu filho é lindo, é maravilhoso. Isso aí. E pois é tudo. Quando eu vejo ele sorrindo, quando eu vejo ele acordando, sendo que eu sei que o médico disse a mim que ele não ia fazer nada disso. Tá tudo lindo. Pois perfeito. No coração, né, Ina? Gratidão, agradecer a Deus todos os dias, todos os momentos. Agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, pela vida do meu filho, pela vida que Deus me deu, porque essa foi a minha vida. Deus me escolheu para eu viver isso. Ele não escolheu você, ele não escolheu A nem B, ele me escolheu. Então hoje eu sou muito grata a Deus por tudo que ele faz na minha vida. E é isso aí. O professor está aqui dizendo, muito orgulho de você, Ina. Professor Apoena. Isso mesmo, professor. Sou sua cria. Que maravilha. Gente, beijo grande no coração. Mãezinha querida, minha mãe está aqui assistindo também. Beijo no coração de todos, de todas que estão presentes aqui. E para a semana tem mais live, hein? Projeto Descoberta Diagnóstico. Cada semana com histórias surpreendentes. História realmente de verdadeiro amor. Que a gente busca a verdadeira inclusão, né, Ina?
Estamos juntas Essa sempre. falta muito isso, a verdadeira inclusão. Pois é. Beijo, Bel. Beijo, Dira. Beijo, gente, a todos vocês. Obrigada, Lu. Muita Ina, amor, gratidão beijo, viu? Beijo, vou deixar salva, viu? E vou te Viu, marcar. amor? Beijo. Beijo. Beijo, beijo.